Fala meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Felipe Pena aqui. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui para vocês duas questões sobre conectivos lógicos, tá? Que é uma matéria que despenca em concursos públicos. Então eu te aconselho o seguinte, eu já fiz um vídeo explicando tudo sobre conectivos lógicos, tudo sobre a tabela verdade. Então para você entender o conteúdo desse vídeo, para você conseguir resolver as questões com tranquilidade, você precisa assistir esse vídeo. Então eu vou deixar um card aqui no canto direito superior. É só você clicar e você assistir, tá? É um vídeo bem curto, uns 12 minutinhos, para você conseguir entender tudo sobre tabela verdade e conectivos. Antes de resolver as questões, eu vou pedir para você não se esqueça de deixar aquele like maroto, isso é muito importante para o YouTube entender que o meu conteúdo é interessante para você. E não se esqueça também de se inscrever no canal. A gente acabou de bater 5.000 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. E agora rumo aos 6.000 inscritos, beleza? Então vamos que vamos. Como que é a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês? Ela fala o seguinte: considere duas proposições simples. Então ele deu nome para essas proposições. P, certo? Então a primeira proposição é P, a segunda é Q. Uma sentença composta C e a seguinte tabela verdade. Considere agora as seguintes afirmações. Então a gente tem aqui as formas que P e Q podem ser. Então VV, VF, FV e FF. E esse C aqui seria a parte, né, da tabela verdade que é referente aos dois, beleza? Só que é o seguinte, ó, a gente não sabe qual que é o conectivo para fazer isso daqui. Então ele deu uma série de hipóteses e basta a gente julgar se elas são verdadeiras ou não para assinalar a alternativa correta. Então como que a gente vai fazer? Eu peguei esse desafio porque é muito interessante para a gente revisar todos os conectivos que nós aprendemos. Então olha que interessante, ó, vamos fazer o primeiro. O que nós temos aqui? P, Q e o C. Então vamos fazer aqui, ó, o P, o Q. Então nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Vou fazer um traço aqui só para diferenciar, para ficar mais fácil de entender, beleza? Então a gente tem essa parte aqui da tabela. Depois, como a gente tem a negação de P e Q, a gente tem que descobrir o P e Q e depois fazer a negação dele. Então a gente tem aqui P e Q. O E vai ser verdadeiro só quando os dois forem verdadeiros. Então aqui é verdadeiro, aqui é falso, falso e falso. Como que a gente resolve então a negação de P e Q? Então a gente vai escrever aqui para ficar bem claro. Negação de P e Q. A gente vai pegar todos aqui e inverter os valores lógicos. Então, se é verdadeiro, vai ficar falso, falso vai ficar verdadeiro, falso vai ficar verdadeiro, falso vai ficar verdadeiro. Isso bateu com o que nós temos aqui na C? Sim, ó, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, isso daqui é uma afirmação correta. Então, dessa forma, a gente já consegue eliminar a alternativa C, porque ele não fala da 1, certo? E ele falou que também na E que a 1 é falsa, a gente sabe que é verdadeiro, então a gente já elimina. É muito importante você que está prestando vestibular e concurso público aprender a lidar com as alternativas. Então você não precisa necessariamente resolver as três. Se você resolver as duas primeiras e ela já te fornecer a resposta correta, não tem por que você ficar perdendo tempo para resolver essas questões, beleza? Então resolve até você conseguir sua resposta e bora para a próxima. Não precisa fazer as questões de forma perfeita, tranquilo? Então, bora aqui para o próximo. Então, que esse daqui é o se P, então Q. Então, vamos pegar aqui e vamos escrever aqui. Então, P, se P, então Q. Então, nós temos aqui o se P, então Q é o que mais confunde o pessoal. Então, quando é verdadeiro e verdadeiro, ele é verdadeiro. Quando é verdadeiro e falso, ele é falso. E quando o primeiro é falso, sempre vai ser verdadeiro. Beleza? Então, você vê aqui, ó, V, F, V, V. E não é assim que está no nosso C. Então, essa aqui é falsa. Então, todas as alternativas que tiverem o 2, a gente tira. Então, a gente consegue tirar essa aqui. O próximo é negação de P ou negação de Q.
Então a gente tem que fazer aqui a negação de P, a negação de Q e fazer o ou entre eles. Então vou puxar aqui mais umas colunas para a gente fazer. A negação de P é simples de se resolver, ó. Aqui é V, então vai ficar F. Aqui é V, vai ficar F. Aqui é F, vai ficar V. Embaixo V. Depois a negação de Q. Então a negação de Q, o que é verdadeiro vai ficar falso, o que é falso vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Outra coisa importante, então, para a gente finalizar, a próxima coluna vai ser negação de P ou negação de Q. Então, a gente vai analisar, nesse caso, essas duas colunas aqui usando o ou, essa e essa. Então, a gente sabe que no ou basta um ser verdadeiro para ser verdadeiro. Então, o primeiro aqui vai ser falso, já que os dois são falsos. Esse daqui vai ser verdadeiro, porque um deles é verdadeiro. E o mesmo para os outros, tá bom? Então a gente viu que ficou F, V, V, V. E aqui F, V, V, V. Então a 3 também é correta. Portanto, a alternativa B. Beleza? Agora bora para a segunda questão do vídeo de hoje. Olha que interessante essa questão. Considere as afirmativas a seguir. Se Célia é assistente, então Dalva é escrivã. Aline é juíza ou Dalva é escrivã. Então a gente sabe que o exercício diz pra gente que a primeira é uma verdade e a segunda é falsa, ok? Então a partir disso a gente vai julgar se alguma dessas alternativas é correta, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente tem que dar nome às proposições, beleza? Então aqui, Célia é assistente, eu vou chamar de P. Então Célia é assistente. Tranquilo? Próximo aqui então, Dalva é escrivã, vai ser o nosso Q, para a gente fazer os conectivos de forma mais fácil, tá? Então, Dalva é escrivã. Então, nós temos que fazer o sem então. Então, a gente tem na tabelinha o P, o Q e o se P, então Q. A gente faz aqui as colunas e bora aqui fazer a nossa tabela verdade e ver o que a gente pode tirar daqui. Então, isso daqui pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O se, então, quando o primeiro é falso, é sempre verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro, e aqui é falso. Como ele falou que é verdadeiro, a primeira afirmativa, a gente tem três opções que podem ser. Pode ser essa e pode ser essa. Então, a gente não consegue tirar algo claro disso daqui, porque a gente tem três coisas que podem acontecer, ó. O nosso P pode ser tanto verdadeiro quanto falso, o nosso Q pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Então a gente não consegue tirar nada disso daqui. Então a gente tem que ir para a segunda afirmativa aqui. Então a gente vai chamar de R a seguinte proposição: Aline é juíza. E a gente vai chamar de S, Dalva é escrivã. Na verdade a gente chamou Dalva escrivã de Q, beleza? Então eu vou fazer R e Q. Então a gente tem R e a gente tem Q. E a gente vai fazer a nossa tabela verdade aqui. Então vai ficar o seguinte, o conectivo é OU. Então vai ficar R, Q, R ou Q, tá? Que é um Vzinho aqui. Então, vamos fazer aqui a coluna. A gente tem que o R é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Esse daqui, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O que a gente vai fazer? O ou basta um ser verdadeiro para ser verdadeiro. Então aqui verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Nesse daqui a gente consegue concluir alguma coisa, porque ele falou que a segunda é falsa. Então com certeza é essa daqui. Então o que acontece? A gente já consegue concluir que o R é falso e o Q é falso. Então vamos escrever aqui as conclusões. Então, se o meu R é falso, a Aline não é juíza, perfeito? Beleza. Se o nosso Q é falso, a Dalva não é escrivã, certo? A partir disso a gente consegue vir para cá. Então, se a Dalva não é escrivã, o único que nós temos aqui que o que é falso é essa de baixo aqui que eu vou fazer de azul, tá?
Então aqui a gente sabe então que o P também é falso. Então a Célia não é assistente. Certo. Só que a gente ainda tem que julgar as alternativas para ver qual que é falsa e qual é verdadeira. Então aqui, ó, Aline é juíza ou Dalva é escrivã. No ou basta um ser verdadeiro, então pode ser Aline ser juíza ou Dalva não ser escrivã, ou os dois. Então beleza, ó. A gente sabe aqui que a Dalva não é escrivã. Então a gente tem que isso é verdade. Então, isso daqui é verdadeiro, beleza? Vamos julgar as outras. Célia é assistente e Dalva é escrivã. Para isso ser verdade, as duas têm que ser. A Célia não é assistente, como a gente viu aqui, e a Dalva não é escrivã, tá errado. O de baixo. Se Célia não é assistente, então a Aline é juíza. Então a gente sabe aqui, a Célia não é assistente, isso é uma verdade. Só que aqui é algo falso. A Aline não é juíza. Então aqui no C, então, V com F é F. Essa já era. A Aline é juíza ou Célia é assistente. Isso é falso porque nem a Aline é juíza, nem a Célia é assistente. E o próximo, que é o ou exclusivo, ou a Aline não é juíza ou Célia não é assistente. Aqui é o ou exclusivo, então não pode ser os dois. Porque a gente tem aqui, ó, ou é um ou é outro. Como aqui a Aline não é juíza e a Célia não é assistente, é o ou exclusivo, essa é falsa também. Se eu tirasse esse ou, se eu fizesse assim, ó, Aline não é juíza ou Célia não é assistente, aí a gente teria duas alternativas corretas. Como o exercício usou o ou exclusivo, a gente tem só a alternativa A como correta. Beleza, meus queridos? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar também uma playlist, tá, para você ver as sequências de vídeo sobre essa matéria. Valeu e até a próxima.